Olá, tudo bem? Meu nome é Luciano. Vou apresentar para vocês uma sequência didática para o ensino de História, cujo tema Cultura e Diversidade, a África que habita em nós. Apresentação e justificativa. A sequência didática, intitulada de Relações Étnico-Raciais, Cultura Afro-Brasileira, para além do cumprimento da Lei 10.639, que obriga toda a instituição de ensino regular no Brasil a trabalhar questões pertinentes à cultura africana e afro-brasileira. Justifica-se pela necessidade de inserir nos educandos a noção de diversidade cultural frente aos povos africanos e afro-brasileiros, bem como sua importância no processo histórico da formação do povo brasileiro. Deste modo, trabalharemos com a desconstrução do termo escravo em prol de uma valorização dos diferentes povos africanos no intuito de compreender suas representações no território brasileiro e o fato de serem povos livres que foram escravizados pela necessidade de mão de obra nas novas terras. Portanto, nos pautaremos em trabalhar com os alunos a conscientização da importância da cultura africana no Brasil, bem como a que custo e circunstâncias se deram à chegada dos negros africanos ao país. Assim sendo, é relevante desconstruir na criança a concepção de escravos que muitas vezes é naturalizada nos livros didáticos. Desse modo, é necessário sempre ressaltar que os africanos eram povos livres e que foram escravizados pelos colonizadores europeus. Por fim, para enfatizar o respeito à desconstrução do racismo e do preconceito, devemos trabalhar com a história que não é contada nos livros didáticos, em prol de reconhecer a África que habita em cada um de nós. Público-alvo. Essa sequência didática está direcionada para alunos do 4º ano do ensino fundamental. A sala é composta por 35 alunos, sua maioria possui uma boa convivência, principalmente quanto aos trabalhos em grupos. Uma minoria se mantém com bons observadores, não se envolvem muito com os demais, mas consegue desenvolver atividades sozinhos. A participação nas aulas é satisfatória, realizam o trabalho proposto e participam das discussões fazendo muitas perguntas. As famílias são participativas na vida escolar dos seus filhos, e isto é notado no aproveitamento das crianças nas aulas, atividade e nos deveres de casa. Objetivos: conhecer a cultura africana, valorizar a história e a cultura dos povos africanos e suas contribuições na formação do povo brasileiro, disseminar o respeito às diferenças e pluralidade étnico-cultural dos povos africanos. O conteúdo de trabalho está voltado para o reconhecimento de uma diversidade cultural dos povos africanos e afro-brasileiros, possibilitando aos alunos uma melhor compreensão da contribuição deste povo no processo histórico. Porém, a teoria não será capaz de retificar os fatos vivenciados pelos negros na história, mas ainda é possível conscientizar os futuros cidadãos com um olhar mais amplo frente às relações sociais, econômicas, políticas e étnico-culturais do negro na sociedade. Cronograma de aulas e atividades. Na primeira aula, conteúdo: quem somos e de onde viemos? Onde fica o continente africano e o que ele tem a ver conosco? Atividade: em uma roda de conversa, explorar a origem de cada aluno, questionando a cor da pele, o cabelo, os traços do rosto, entre outros. Por que somos assim? Onde fica a África? O que temos de África em nós? Materiais e recursos. Mapa Mundi para localização do Brasil
e do continente africano. Metodologias: utilizar o mapa como elemento visual para espacializar o continente africano e o Brasil. A avaliação dessa atividade acontecerá no decorrer da aula, se pautando no envolvimento dos alunos. Na segunda aula, o conteúdo será a cultura africana e afro-brasileira. Atividade: trabalhar por meio do filme Kirikou e a Feiticeira, a representatividade da cultura africana nas suas tribos, bem como o papel da mulher negra na aldeia. Materiais de recursos, data show, computador para a projeção do filme. Metodologias: utilizar do audiovisual para compreender a representatividade da cultura africana nas tribos. A avaliação acontecerá através da participação dos alunos nas discussões sobre o filme. Na terceira aula, o conteúdo é a cultura africana e afro-brasileira. A atividade é a discussão sobre os elementos do filme que nos fazem pensar as relações estabelecidas por aquele povo naquela tribo. Quais semelhança ou diferença há com as relações estabelecidas na nossa sociedade de hoje? Materiais e recursos: caderno, lápis e borracha para registrar as respostas das discussões, bem como anotar a cena que mais marcou no filme. Metodologias: utilizar as discussões orais para trocar experiências sobre o entendimento do filme. Avaliação, participação nos debates. Quarta aula. O conteúdo será escravos ou escravizados? Atividade: iniciar a aula com a provocação. Os povos africanos foram escravizados ou foram escravos? Associar a desconstrução do termo escravo por meio do filme, mostrando que eles eram livres nos seus países e que foram escravizados por europeus para trabalhar em outros países. Material e recurso: caderno, lápis, borracha e lápis de cor. Metodologias: utilizar os desenhos como síntese do entendimento. A avaliação através dos desenhos que representem a cultura africana apontada no filme. Quinta aula. Conteúdo: oficina Boneca Aboame e sua representatividade. Atividade: contar o significado da boneca Aboiame. Depois, cada aluno irá construir uma boneca para presentear outra pessoa e contar o significado da boneca. Material e recursos: pedaço de tecidos pretos, pedaço de tecidos coloridos, tesoura e fita de cetim. Metodologias: construir com retalhos uma boneca Aboiame. Avaliação: envolvimento dos alunos e solidariedade com os colegas para a confecção da boneca. Sexta aula. Conteúdo: cultura e diversidade, a África que habita em nós. Atividade: dividir a sala em pequenos grupos para pesquisar onde estão os negros em nossa sociedade. Buscar em revistas imagens que representem os negros exercendo funções. Quais elementos somos capazes de verificar no nosso dia a dia que represente a resistência negra em nosso país? Material e recursos: revistas, jornais, caderno e lápis. Metodologias: por meio de imagem, serem capazes de reconhecer suas representações na sociedade. A avaliação será feita através do envolvimento nos grupos e anotações no caderno. Sétima aula. Conteúdo: cultura e diversidade, a África que habita em nós. Atividade: utilizar das imagens recortadas na aula anterior para confeccionar cartazes com frases contra o racismo e o preconceito, em prol de reconhecer sua importância no processo histórico da formação do povo brasileiro. Material e recursos: cartolinas,
lápis, borracha, lápis de cor, tinta, pincéis para escrita, recorte de revista da aula anterior. Metodologias: utilizar do cartaz como registro documental e síntese do que foi trabalhado no período de um mês. A avaliação cartaz. Oitava aula: conteúdo, cultura e diversidade. A África que habita em nós. Atividade: cada grupo irá apresentar seu cartaz para outros colegas, explicando o que conseguiu compreender sobre a cultura e diversidade dos povos africanos e afro-brasileiros, e que isso influencia no seu cotidiano. Material e recurso. Cartazes confeccionados na aula anterior, metodologias, interpretação dos alunos quanto ao conteúdo e o material produzido. A avaliação acontecerá através da apresentação dos alunos. A bibliografia de apoio para a confecção desse trabalho. Outros materiais pesquisados. Obrigado e até uma próxima oportunidade.